o nosso curso exclusivo de legislação comentada para o concurso de delegado da Polícia do Estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a Lei 8429, a chamada e famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral, é a nossa Lei 4.737 de 65. Olá pessoal, muito boa noite. Lucas aqui para mais um encontro com vocês de Direito Penal para o cargo de delegado de polícia. Quem estará comigo essa noite aqui, já temos alguns espectadores. Digo a vocês que essa é a nossa aula de número 6. Quem acompanhou as 5 primeiras aulas, sensacional que está aqui comigo ainda. Espero que participem das 12 aulas, teremos 12 encontros aí de 1h30. Basicamente tudo para direito penal aí, para o cargo de delegado de polícia e demais carreiras jurídicas. Tá? Boa noite, Sandra, tudo bem? Já iremos iniciar em alguns minutos, tá bem? Que hoje temos muita coisa para falar, como está sendo todo encontro nosso aqui. É muito conteúdo. Vocês me mandam mensagem até falando, Lucas, como você consegue dar tanto conteúdo em 1h30? E pessoal, é isso, é fazer um resumo bem feito e uma correria, falar rapidamente. Eu sei que às vezes fica até muito rápido, mas eu espero que as aulas estejam sendo muito proveitosas para vocês, tá? Boa noite, Leonardo, tudo bem? Leidiane, boa noite. Boa noite, pessoal, se aconcheguem. Semana Delta deveria virar mês Delta, mas está virando, né? Está virando esses 12 encontros aí. Finalizaremos dia 11 de maio, tá? Já estou passando a data, terá a última aula ao vivo comigo. Eu finalizarei esse curso, eu que dei início a ele, agora irei finalizar. Agora não, né? Dia 11 apenas. Estarei lá em São Paulo fazendo ao vivo com vocês. E pessoal, hoje novamente temas muito importantes, tá? Na última aula lidamos com a culpabilidade, falamos tudo sobre a culpabilidade e hoje trabalharemos com 2 temas inclusive. Trabalharemos sobre o iter criminis, que é o caminho do crime, o chamado caminho do crime, e também sobre o concurso de crimes, tá? São assuntos aí que eu conseguirei dar sim em 1h30 para vocês. Eu vou puxar a vinheta aqui, que eu já quero começar a nossa aula, senão a gente vai se atrasar muito. Então eu vou puxar a vinheta, assim que eu voltar, nós já retornaremos com muito conteúdo para vocês, tá bom? Vou puxar a vinheta aqui então. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa aula aqui de Direito Penal, aula de número 6, na qual trabalharemos aí o iter criminis e também o concurso de crimes. Teremos 12 encontros, né, todos de 1h30, e 8 deles serão abordando apenas a parte geral
aí do direito penal e por isso essa continuidade aqui. Para quem não me conhece, está chegando agora de paraquedas, viu esse vídeo aí no YouTube, seja ao vivo ou offline em seguida. Meu nome é Lucas Petri, eu sou delegado de polícia no estado do Paraná e professor de Direito Penal aqui do Estratégia Carreira Jurídica. Eu deixo aqui meu Instagram para vocês. Só um segundinho, pessoal, que a minha caneta não... Opa, aqui. Temos lá. @delegado.lucaspetri. Tá? Tivemos aqui um imprevisto, a caneta tinha sumido. @delegado.lucaspetri, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida sobre o tema, qualquer feedback sobre a aula, me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo e ficarei super à disposição para te responder. Como eu disse, continuaremos aqui o nosso curso de Direito Penal para o cargo de delegado de polícia e eu vou pedir aqui uma escusa para colocar até mais, né, um maisinho aqui para mais carreiras jurídicas, não apenas para o cargo de delegado de polícia. Tendo vista que os assuntos que estamos trabalhando aqui, eu estou vendo os outros professores também, o professor Sérgio, a professora Larissa, apesar do foco ser delegado de polícia, estamos abordando temas para todas as carreiras jurídicas, tá? E iremos dar início aqui à nossa aula falando sobre o iter criminis. Pessoal, o que é o iter criminis? O iter criminis, ele é chamado do caminho do crime. Ele é composto pela fase interna, que é uma fase de cogitação, e uma fase externa, que compreende preparação, execução e aí sim a consumação do delito. Então, é uma linha do tempo, certo? Nessa fase, a primeira fase aqui, o agente começa a cogitar aquele delito. Trata-se de uma fase meramente interna, que não é punível aqui para o direito penal. E nós temos a próxima fase, que são os atos preparatórios, tá? Que o agente começa a se preparar para o delito. Aí sim, nós já temos alguns atos concretos, certo? Aqui, os atos executórios. E esses aqui são de vital importância para o direito penal, tá? Todos são de muita importância, com exceção ali da fase da cogitação, que nunca será punível, né? Você nunca será punido por pensar em matar alguém, por pensar em cometer algum delito. Já na fase de atos preparatórios, nós temos sim alguns delitos que já punem essa fase. Atos executórios, aí sim, a maioria, todos os delitos já começam a ser punidos, nem que seja apenas pela tentativa. E por fim, nós temos aqui os atos de consumação, né, que o crime é consumado. Eu citaria aqui para vocês também o exaurimento, mas o exaurimento, em regra, ele não acompanha aí o iter criminis, tá bom? Vocês lembram disso? Quem já estudou isso aí? É um assunto muito importante, tá? E é um assunto breve, mas que dentro dele nós trabalharemos vários institutos, como o Instituto da Tentativa, como o Instituto da Desistência Voluntária, do Arrependimento Eficaz, do Arrependimento Posterior, do Crime Impossível, tá? Então tudo isso nós iremos ver hoje aqui dentro do iter criminis, mas para isso eu preciso que vocês entendam primeiramente quais são as fases percorridas ali pelo agente em sua empreitada criminosa. As fases elas já estão aqui, mas agora falaremos uma por uma, tá bom? Vamos lá então? Primeiramente, aqui a fase de cogitação, que também é chamada de fase interna, porque ela se limita ao pensamento do agente. Segundo a doutrina, a cogitação ela é distribuída em 3 atos. Primeiramente, a idealização. O agente idealiza aquele crime, certo? Depois, nós temos a deliberação. Então, primeiro o agente idealiza, ele pensa em cometer aquele delito e depois ele começa a deliberar se o cometimento daquele delito seria viável, se ele conseguiria cometer aquele delito, se ele realmente quer cometer aquele delito. E por fim, nós temos a fase de resolução, que aqui ela pode ser ou positiva ou negativa, ou seja, se o agente pode querer cometer aquele delito ou não querer cometer aquele delito. Para a gente, aqui no direito penal, nenhuma dessas etapas importa, tá? Eu trago aqui para vocês terem conhecimento disso, né? Porque pode aparecer na sua prova. No entanto, ninguém será punido por estar cogitando algum crime. Nem que ele tenha, ali na fase de resolução, ele tenha realmente querido cometer aquele delito, ele tenha resolvido pelo cometimento daquele delito. Nem assim
ele será punido, tá bem? E aqui nós temos a segunda fase já, que são dos atos preparatórios, a chamada preparação. Nesse momento, o agente vai se municiar dos instrumentos necessários para a prática do crime. Então aqui, por exemplo, a pessoa pretende matar alguém. Ela vai em busca de uma arma de fogo ou vai em busca de uma arma branca. Ela já se prepara, sabe quando... Acontece muito isso, viu? Em investigações, a polícia chega no computador da pessoa e começa a ver no histórico do Google ali como esconder um corpo, como desovar um corpo, como esconder sangue, sabe? Isso daí já são atos preparatórios. Por quê? Porque a pessoa já começou a se preparar ali para a empreitada criminosa dela, tá? Não precisa ser necessariamente comprar alguma coisa, comprar uma arma de fogo, mas a pessoa já começa a se preparar, já tem uma fase externa, já tem efeitos concretos no mundo real, tá? E aqui, muito importante, que os atos preparatórios, em regra, eles não são puníveis, tá? Eles não são puníveis sequer na condição de tentativa. Então, por exemplo, eu quero colocar fogo em uma casa, porque tem 3 pessoas lá dentro que eu não gosto, eu quero matar as 3 pessoas. Já comecei cruel hoje aqui na aula, né? Eu quero matar essas 3 pessoas, eu vou lá e compro gasolina, compro fósforo, enfim, compro o que eu preciso ali para colocar fogo numa casa. Mas eu deixo tudo na minha casa, eu não levo para lá, eu não tento nada. Esses atos preparatórios, eles não são puníveis. No entanto, nós temos algumas exceções dentro do Código Penal e da legislação penal especial que os atos preparatórios, eles são puníveis. Eu vou trazer 2 aqui para vocês, que são o artigo 288 do Código Penal, muito conhecido, né, que é a associação criminosa, certo? E temos também o artigo 291. Tem mais exemplos, tá, pessoal? Só estou trazendo 2 aqui para vocês, que são os petrechos ali da falsificação da moeda. Vou só colocar aqui, mas deixa eu explicar para vocês. O que acontece nesses delitos? Na associação criminosa, 3 ou mais pessoas se reúnem com o fim, o dolo subjetivo ali, o fim de cometer crimes, certo? Apenas a reunião dessas pessoas trata-se de um ato preparatório. Mas o tipo penal do artigo 288, ele pune só a associação. Então as pessoas não precisam cometer nenhum crime para serem punidas ali pelo artigo 288. Apenas a associação dessas pessoas com o fim de cometer esses crimes já é considerado aí o crime consumado. E temos também ali o petrechos de falsificação de moeda. Você apenas possuir maquinários, objetos, instrumentos que podem ser utilizados para falsificar a moeda, você já será punido pelo crime do 291 da forma consumada. Então a regra é que os crimes começam a ser punidos apenas na fase de atos executórios ou na fase ali de consumação, certo? No entanto, temos algumas opções, algumas exceções, como esses 2 delitos aqui do 288 e do 291 do Código Penal, tá bom? Vamos continuar aqui então para nossas próximas fases do intercrimes, que nós temos a fase de execução, certo? Aqui é a principal fase, na minha opinião, porque é a fase que começa ali a punibilidade no direito penal. Nós temos lá o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que ele trata da figura da tentativa. E aqui, para a tentativa, os atos pelo menos têm que ser executados, tem que ter um início de uma execução. Por isso que nós falamos que a punibilidade começa aqui na fase da execução. E por fim, nós temos a fase da consumação, que também é chamada de crime pleno, crime completo ou crime imperfeito. Lembre desses nomes, tá? É muito importante vocês lembrarem os sinônimos das palavras aqui nessa aula. Nós iremos trabalhar tentativa, crime impossível, e todas têm muitos nomes. E as bancas, elas têm cobrado esses nomes, de forma que você tem que saber esses sinônimos, porque pode aparecer na sua prova, e você não pode pedir uma questão por apenas não saber um sinônimo ali de crime impossível, um sinônimo da consumação, do crime consumado, tá? Então, muita atenção nesses tópicos aqui. Pessoal, o crime se consuma quando a gente realiza todos os elementos do tipo legal do crime, certo? Aqui nós temos aqui que ele se consuma realmente nesse momento. Então, por exemplo, no crime de furto, subtrair coisa alheia móvel. Quando estão presentes todos esses elementos, há a consumação. Quando há a subtração da coisa alheia móvel, há a consumação do delito, tá? Lembrando para vocês que tem delitos que eles são formais, tem delitos que eles são materiais,
e tem delitos que eles são de mera conduta, tá? Nós já estudamos isso aqui, já passamos 2 aulas falando disso. Em 2 aulas diferentes eu citei esses temas, então lembre-se lá, crime de mera conduta só prevê a conduta no tipo penal. Crime formal só prevê a conduta e o resultado. No entanto, apenas a conduta ela já consuma ali o tipo penal. E os crimes materiais possuem a conduta e o resultado dentro do tipo penal, e para aquele crime ser consumado, ele efetivamente precisa tanto da conduta quanto o resultado naturalístico, tá bom? Vamos seguir aqui para a última, que eu não considero uma fase, tá? Mas eu trago aqui porque a doutrina fala muito, então a gente tem que saber que é o exaurimento. Mas vamos colocar aqui já para vocês que ela não integra o iter criminis, tá bom? Ela não integra. A última fase aqui do caminho do crime é realmente a consumação. Mas aqui o exaurimento, ele representa um conjunto de efeitos posteriores à consumação. Professor, e para que serve o exaurimento? Ele pode ser avaliado ali pelo magistrado como uma causa de aumento de pena, ele pode ser avaliado no artigo 59 do Código Penal, nas circunstâncias desabonadoras, aplicando a pena mais próxima ao máximo legal permitido para aquele tipo penal, tá? Então ele serve sim para alguma coisa, mas ele não serve aqui para gente, para a consumação do delito. Então, por exemplo, a pessoa que pega e furta um carro e depois destrói esse carro, essa destruição, ela inclusive não é nem no âmbito penal. Lembram aqui que tem aquele princípio da absorção, que nós estudamos lá na primeira aula que a gente falava sobre a teoria da norma? O que dizia o princípio da consunção no que tangia sobre os pós-facto impunível, né? Que era aquele fato posterior ao delito impunível. Falava sobre o exaurimento. Aquela pessoa que furta o carro e queima o carro, destrói o carro, essa pessoa vai responder somente pelo crime de furto. Por quê? Porque aqueles atos posteriores foram mero exaurimento do delito, surgindo apenas ali para eventual circunstância desabonadora e aumento de pena, mas não para tipificar outro delito, tá bom? Então, a última etapa do iter criminis é realmente a consumação. Entendido, pessoal? Vamos seguir? Para as teorias, tá? Nós temos várias teorias aqui que diferenciam os atos preparatórios pelos atos executórios. E muita atenção aqui, se você sair dessa aula sabendo bem essas teorias, principalmente as objetivas, eu já vou ficar muito feliz. Claro, ficarei muito mais feliz se você ficar até o final comigo, prestar atenção até a parte de concurso de crimes, que a gente vai falar bastante coisa aqui hoje, mas entendendo essas teorias, eu já ficarei bem feliz, tá? Porque eu acredito que é o assunto mais difícil da aula. Então, caso você esteja dormindo um pouquinho, seja deitado na cadeira, levanta um pouquinho, toma uma água, presta atenção aqui comigo, porque essa parte é realmente muito, muito, muito importante. Ela define quando, na empreitada criminosa, os atos deixarão de ser preparatórios para o agente ingressar na execução do delito. Então é muito importante, por quê? Porque, em regra, até nos atos preparatórios nós não temos nenhum delito, certo? Nós não temos crime. E quando a gente inicia os atos executórios, aí sim nós temos o início da punibilidade, seja pela tentativa ou seja depois ali pela consumação do crime. Então vamos lá, a primeira teoria aqui é a teoria subjetiva, né? A teoria subjetiva, ela se importa apenas com o dolo do agente. Logo, o que vale é a vontade. Então aqui não importa o que é ato preparatório e executório, uma vez que o agente já queria cometer aquele delito. Avaliando aqui a vontade do agente, o crime deve ser sempre tratado aí como consumado, certo? Como tentado ou consumado. Os atos preparatórios já trazem ali uma tentativa do cometimento do delito. Não importa aqui o plano concreto, importa apenas o dolo do agente. Essa teoria, claramente, ela não é adotada, tá? Eu não conheço algum ordenamento jurídico que adote essa teoria aqui, mas você tem que saber para motivos de prova. E vamos para as teorias objetivas agora. Segundo a teoria objetiva, para se falar em atos executórios, é necessário extrapolar a esfera anímica, ou seja, a esfera subjetiva do agente, e adentrar aqui na esfera externa, ou seja, na realização do tipo penal. Ela se subdivide em algumas teorias. Primeiramente, a teoria da hostilidade
ao bem jurídico. Pessoal, sempre que tiver a teoria da hostilidade ao bem jurídico, você pensa ali enquanto aquele bem jurídico foi colocado em perigo, tá? Tem mais teorias com esses nomes dentro do Código Penal, dentro do direito penal na parte geral. Então, sempre que você pensar em hostilidade ao bem jurídico, você tem que se importar enquanto aquele bem jurídico foi colocado em perigo. Logo, segundo essa teoria da hostilidade aqui, nós temos que o agente entra aos atos executórios quando o bem jurídico tutelado pela norma penal, ele é atacado. Ou seja, quando inicia-se o ataque ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Essa teoria aqui ela é muito subjetiva, porque como o juiz, no caso concreto, ele vai saber se já iniciou o ataque àquele bem jurídico. Eu estou aqui com a minha arma de fogo e eu quero matar uma pessoa. Eu apontar a arma de fogo para essa pessoa, eu já iniciei o ataque ao bem jurídico vida dela? Ou eu apenas segurar a arma de fogo aqui para baixo, eu já iniciei esse ataque? Então é uma teoria que ela é muito difícil de ser aplicada aqui ao caso concreto com uma justiça, né? Porque há muito subjetivismo nela. Então, por isso que ela não é aplicada aqui pelo ordenamento jurídico brasileiro, tá? Vamos para a próxima, que é a mais importante de todas, tá? Mais importante, porque é a teoria adotada aqui pelo nosso ordenamento jurídico. Vamos lá para ela, que é a teoria objetivo formal, também chamada de lógico formal. Para essa teoria, ato de execução é aquele em que a gente começa a realizar o núcleo do tipo. Pessoal, e o que é o núcleo do tipo penal? A minha avó já está indo embora hoje, tá? Então eu peço uma desculpa para vocês aí, porque eu vou ficar tomando água durante essa aula. O que é o núcleo do tipo penal? Por exemplo, no crime matar alguém. O matar ali, o verbo matar, é o núcleo do tipo penal. O crime de subtrair coisa alheia móvel. O verbo de você subtrair é o núcleo do tipo penal. Então o agente, quando ele começa a subtração, ou quando ele efetivamente começa a matar alguém, eu sei que pode ser um pouco tarde, né, para o agente ali estar executando os atos executórios, mas essa daqui é a nossa teoria adotada. E olha aqui, esse informativo aqui de vital importância para a sua prova, tá? Esse informativo ele vai cair na sua prova. Por quê? O STJ, no informativo 711, ele falou explicitamente aqui da teoria objetivo formal. Segundo o STJ, o rompimento de cadeado e a destruição da fechadura da casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de...
Olá pessoal, tivemos um pequeno problema aqui, acho que muitas gravações hoje feitas durante o dia, a máquina infelizmente não foi, mas voltamos aqui, tá? Falando sobre a teoria objetivo formal. Peço desculpa aí pelo inconveniente, mas seguimos com a aula, tá bom? Pessoal, a teoria objetivo formal aqui dentro do STJ. Para o STJ, pessoal, ele adota a teoria objetivo formal. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria objetivo formal. Tanto é que nesse julgado aqui, a pessoa estava em posse de uma arma de fogo, entrou na casa, quebrou o cadeado da casa, inclusive a fechadura, e aí ele foi pego, certo? Nesse caso, o STJ entendeu que nem tentativa ocorreu. Por quê? Porque a pessoa não entrou no núcleo do tipo penal do roubo, certo? Ela não entrou... O que é o crime de roubo? Subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. A pessoa, o agente ali, ele não subtraiu nada e ele não empregou violência ou grave ameaça à pessoa. Ele apenas, né, quebrou a fechadura e entrou armado ali com uma arma de fogo na residência da pessoa, certo? Dessa forma, o STJ entendeu que nesse caso não seria nem punível por tentativa de roubo. Então, o cara basicamente respondeu ali no máximo por uma violação de domicílio e por um porte ilegal de arma de fogo. Isso se ele já não tivesse o porte, tá bem? Mas então saibam disso. Para o ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria objetivo formal, tá bom? Seguimos aqui para outras duas teorias muito importantes que, apesar de não serem aí as adotadas, são as que mais aparecem em prova, tá? Agora eu acredito que a teoria objetivo formal vai começar a aparecer mais um pouco, porque esse julgamento da STJ é muito recente, tá? Muito recente. Mas as teorias objetivo individual e as teorias objetivo material são duas que aparecem muito na prova de vocês. Então vamos lá para essa teoria do objetivo material. Ato de execução é aquele em que o agente realiza o núcleo do tipo, bem como os atos que lhes são imediatamente anteriores. Na visão, muito importante, tá? Na visão de um terceiro observador. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Você está passando na rua, um terceiro observador, você está passando na rua e você vê uma pessoa pulando o muro de uma casa com uma arma de fogo na mão, ou com um pé de cabra na mão. Você vê uma pessoa ali pulando o muro de uma casa. O que você pensa? Que aquela pessoa vai furtar a casa, certo? Que aquela pessoa vai furtar ou vai roubar aquela residência. Então, de acordo com esse terceiro observador, que no caso aqui seria você, aquela pessoa já iniciou ali os atos executórios. E por isso que, segundo essa teoria, ela adianta um pouco os atos executórios. A pessoa não tem que estar realizando apenas o núcleo do tipo penal, mas os atos anteriores a esse, na visão de um terceiro observador. No caso ali do julgado do STJ, em que a pessoa já tinha, o agente, né, já tinha quebrado a fechadura da casa. Se um terceiro observador visse isso acontecendo, já ia pensar, aquele cara está roubando a casa. Logo, ele já estaria ali dentro dos atos executórios. Tá bom? Perfeito? Então, para essa teoria, para a teoria do objetivo formal, apenas o núcleo do tipo, certo? Para a teoria objetivo material, o núcleo do tipo e também os atos imediatamente anteriores ao núcleo do tipo penal. Essa teoria ela não é adotada aí pelo nosso ordenamento jurídico, mas ela é muito viável, né? Ela é muito viável. Vamos para a próxima, então, que é a teoria da objetivo individual. Segundo essa teoria aqui, atos de execução são aqueles em que o agente realiza o núcleo do tipo e também os imediatamente anteriores, no entanto, é de acordo com o plano concreto do autor. E aqui eu trouxe até um exemplo para vocês. A está com um revólver atrás de uma árvore esperando B chegar. A aponta a arma para B. E no plano dele, ele quer apontar a arma para atirar em B. Então, A, nesse momento, já entrou nos seus atos executórios. E o problema dessa teoria aqui é qual? Como a gente vai arrancar isso da pessoa, né, do réu, do investigado ali? Como a gente vai arrancar isso da pessoa? Como nós iremos saber qual era o plano concreto dela? Tudo bem, em um furto a banco, um roubo a banco, por exemplo, pode ser que você chegue na casa da pessoa e tenha o plano todo escrito ali. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente as pessoas têm o plano apenas na mente dela. E nós não conseguimos
de forma fácil, tirar isso daquela pessoa. Muitas vezes nem sabemos se aquilo é verdade, né? Eu, como delegado de polícia ali, eu vejo que muitas vezes não é verdade, tá? Então se acostumem a isso, em breve muitos de vocês serão delegados de polícia, então já se acostumem a isso, a ouvir muitas e muitas e muitas mentiras nos interrogatórios de vocês, tá? E então, pessoal, esse é o problema aqui dessa teoria, porque você tem que saber qual é o plano concreto do autor para você poder aplicar aqui quais seriam os atos imediatamente anteriores ali ao núcleo do tipo penal. Pessoal, essas são as teorias que eu queria que vocês soubessem. Vai dizer, nem é tão difícil, né? Aqui dá pra gente levar tranquilamente. Nós temos a teoria subjetiva e nós temos as outras 4 teorias objetivas. As teorias da hostilidade ao bem jurídico, as teorias objetiva formal, objetivo material e objetivo individual. Sendo que essas duas aqui, a diferença reside principalmente no plano do autor ou do terceiro observador, tá bom? Para uma, os atos anteriores ao núcleo do tipo penal, a prática do núcleo do tipo penal, serão vistos pelo agente observador, pelo terceiro observador. E para a teoria objetivo individual, serão vistas segundo o plano concreto ali do agente. Perfeito? Essas teorias eu gostaria muito que vocês levassem para a prova de vocês, tá? E eu vou passar aqui agora para a tentativa, pessoal. A figura da tentativa, ela é muito importante, tá? Muito importante. E lembrando para vocês que aqui a teoria objetiva individual, ela tem alguns sinônimos, tá? A teoria objetivo-subjetiva é um sinônimo aqui da teoria objetiva individual. Então saibam, levem isso para a prova de vocês. E nós temos a figura da tentativa. Tentativa, muito, muito, muito importante. Nem preciso falar, despenca em prova. Pode aparecer na sua peça procedimental, enfim, despenca em prova, tá? Você tem que saber bem essa figura e vou trazer aqui, explicar ela para vocês, explicar a teoria que embasa ela para vocês e também explicar as classificações dela aí para vocês. Vamos lá? Tentativa, também chamada de conatus, crime imperfeito, crime incompleto ou crime manco. Disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade de agente. Então nós temos 3 elementos, tá? Vou passar aqui para vocês os elementos da tentativa. Primeiro, nós temos que ter o início da execução do crime. Lembra que eu falei que aqui na execução, que nós começávamos ali a ter a punibilidade? Então aqui no início da execução. Aqui também temos que ter a não consumação por circunstâncias, eu vou resumir aqui, tá? Alheias à vontade do agente. Então aqui, o agente, ele quer consumar o delito. E ele tem o poder para aquilo. No entanto, algo acaba impedindo de consumar o delito aí, tá? E por fim, ele tem que ter o dolo de consumação, que é o que eu acabei de falar para você, tá? Então, basicamente, na tentativa, pessoal, o agente, ele quer consumar o delito, ele tem os meios para consumar o delito. No entanto, ele não consegue consumar aquele delito por circunstâncias alheias aí à vontade dele, tá? É o caso, por exemplo, da pessoa que está praticando um roubo e vê o carro da polícia chegando e sai correndo sem subtrair nada. Nesse caso, ela fez um crime ali tentado por circunstâncias, porque ela apenas desistiu daquele roubo, desistiu, muito entre aspas aqui, né? Desistiu daquele roubo porque ela viu a polícia chegando. Ou ela foi tirar a vida de uma pessoa, ela estava ali com a faca na mão para matar uma pessoa e seguraram o braço dela. A polícia chegou ou alguém chegou e segurou o braço dela, a impedindo de consumar aí o delito, tá bom? Então lembre aqui dos elementos da tentativa. Início da execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade de agente e, muito importante, o dolo de consumação. Tem que ter aquele dolo de consumar o delito. Em seguida nós veremos aqui os institutos da desistência voluntária e arrependimento eficaz e vocês vão perceber como é diferente do instituto da tentativa, tá? Porque lá o agente voluntariamente ele desiste de prosseguir na execução. Aqui não, aqui o agente quer prosseguir na execução, mas ele não consegue. Lá na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente
ele pode continuar na execução, mas ele não quer, tá? Em seguida, nós já falaremos sobre isso. Aguarda só mais um pouquinho, que nós temos que falar mais sobre a tentativa. Primeiramente, aliás, em segundo lugar já, né, porque a tentativa a gente já começou, vou falar sobre as teorias que embasam aqui a tentativa. Nós temos a teoria subjetiva. Sempre que você ler subjetiva, você pensa no dolo e na culpa, tá? Para essa teoria aqui, tanto faz. Por quê? Porque o dolo da gente era consumar o delito. Logo, para a tentativa, é indiferente. Logo, aqui, a pena do crime consumado tem que ser igual do crime tentado. Haja vista que o dolo é um só. Já que ele tinha o dolo de cometer aquele delito, ele deve responder pela mesma pena de quem pratica ali o ato consumado. Nós temos também a teoria objetiva, que é a teoria adotada, né? Essa daqui é a nossa teoria adotada. Que ali nós temos uma análise no plano concreto. Então, aquela pessoa não consumou o delito pelas circunstâncias ali alheias à vontade dela, e por isso ela vai ter uma causa de diminuição de pena, tá bom? E temos a teoria sintomática, que ela vê aqui a periculosidade do agente. Periculosidade do agente. Certo? Aqui, o agente merece uma medida de segurança. Por quê? Porque se ele teve vontade de consumar o delito, se ele tinha o dolo de consumação do delito, ele merece aí uma medida de segurança, já que ele só não consumou aquele delito por circunstâncias alheias à vontade dele. Eu quero trazer alguns nomes para vocês aqui, muito importantes, porque aparecem em prova, tá? Que a teoria subjetiva, ela também é chamada de teoria monista, porque ela tem apenas aí um resultado, e também de teoria voluntarística. Se você não tiver esses nomes aí anotados no seu caderno, anote agora, esse é o momento. E a teoria objetiva, realística ou dualista. E por fim, pessoal, uma última coisa que eu queria falar aqui com vocês é que a teoria objetiva, ela é adotada em regra pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Nós temos ali ela adotada no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. No entanto, nós temos sim a adoção da teoria subjetiva em alguns crimes, que são os chamados crimes de atentados ou de empreendimentos, que são aqueles crimes que no tipo penal, ele já tem a tentativa e a consumação do delito com a mesma pena. Professor, um exemplo desse crime. Se vocês entrarem lá no Código Eleitoral, no artigo 309 do Código Eleitoral, você vai ter um crime que vai estar bem assim: votar ou tentar votar mais de uma vez. Esse crime, ele tem a mesma pena para quem vota ou tenta votar mais de uma vez, tá? Então, esse é um crime de atentado ou de empreendimento. Já vi isso cair em prova mais de uma vez em prova de delegado de polícia. Então, atenção, crime de atentado ou de empreendimento, a pena da tentativa é igual à pena do crime consumado, tá? Porque nós vislumbramos aqui apenas e tão somente o dolo do agente. É uma teoria adotada, só que como exceção, não como regra. Seguimos, então, as classificações. Pessoal, classificações da tentativa, nós temos a tentativa branca ou incruenta, em que o objeto material ele não é atingido pela conduta do agente. Então, eu vou lá, eu quero matar uma pessoa, eu pego minha arma de fogo e eu sou muito ruim de mira. Não aprendi nada na academia de polícia, começo a atirar na pessoa. Eu não atinjo a pessoa. Eu dou lá 10 disparos e nenhum dos meus disparos atinge aquela pessoa. Essa tentativa, ela vai ser caracterizada como uma tentativa de homicídio, claro, mas ela será uma tentativa branca ou incruenta, porque ela não chegou a lesionar o bem jurídico ali tutelado pela norma penal, tá? Por outro lado, nós temos a tentativa vermelha ou tentativa cruenta, em que é aquela que o objeto material, ele é sim. Então eu atirei numa pessoa ali, acertei 3 tiros nela, acertei um tiro no braço, acertei um tiro na perna e 2 tiros na perna. Nesse caso, apesar de ser uma tentativa, a pessoa não veio a óbito, é uma tentativa vermelha ou cruenta aí, porque atingiu o objeto material visado pelo tipo penal. Seguimos aqui para outras 2 tentativas, que seria a tentativa perfeita, também chamada, muito importante aqui, tá?
atenção especial, tentativa acabada ou crime falho, é que o agente esgota todos os meios de execução que ele tinha ao seu alcance. E ainda assim, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. A pessoa, eu tô lá com a minha pistola com 12 tiros, né, com 12 munições. Eu dou 12 tiros na pessoa. A pessoa é levada ao hospital e sobrevive, certo? Não fui eu que levei ela no hospital, tá? Eu dei os 12 tiros e saí. E pensei, não, tá morta. Só que a pessoa é levada ao hospital e sobrevive. Ela sobreviveu por circunstâncias alheias à minha vontade e eu tinha esgotado todo o meu meio de execução. Por isso que é chamado aqui de crime falho, tá bom? Por isso que é chamado de crime falho, porque realmente é um crime que falhou, ou tentativa acabada, porque aí foi esgotado todos os meios de execução. E temos, lógico, o contrário, que seria a tentativa imperfeita ou inacabada, que também é chamada de tentativa propriamente dita. Nesse caso, o agente não consegue esgotar todos os meios de execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dele. Então eu estou lá com 12 armas no meu revólver, né? Meu revólver, minha pistola, com 12 munições. Eu dou 6 tiros, chega a polícia e me prende. Eu teria mais 6 tiros para dar ainda. No entanto, chegou a polícia, me prendeu, pegou a vítima, levou para o hospital, a pessoa ficou viva. Eu irei responder tentativa de homicídio, claro que, mas uma tentativa imperfeita ou inacabada, porque eu não esgotei todos os meios ali de execução que eu tinha a meu dispor e ainda assim o crime não se consumou, tá? Pessoal, tentativa era isso que eu queria falar com vocês, tá? É muito importante você saber tanto as teorias aqui, como o conceito e a classificação, tá? A classificação anda caindo muito em prova. Já vi várias questões, assim, para você ligar, né, aquelas que dá o conceito e embaixo dá o nome do instituto, e você tem que ligar uma outra, A, B, C, D, né? Então, pessoal, cai bastante, presta atenção nisso. Se não tinha aí no seu material, acrescenta no seu material, acrescenta nas suas anotações, dá uma olhada especial, porque aqui merece, tá bom? Seguimos aqui, então, agora para desistência voluntária. Desistência voluntária é uma tentativa abandonada. É uma espécie de tentativa abandonada. E vocês vão entender por quê. O agente, ele interrompe o processo de execução do crime, embora seja ainda possível o esgotamento dos atos executórios. Está previsto ali no artigo 15 do Código Penal, junto com arrependimento eficaz, tá? O agente que voluntariamente, pessoal, muito importante aqui, tá? Não precisa ser espontâneo. Não precisa ser espontâneo. Basta ser voluntário. O agente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Ele só responde pelos atos já praticados. Vamos lá. Tem um acidente de trânsito ali, o agente A e o agente B. O agente A, ele anda armado, deitava ali aquele acidente de trânsito, os dois começam a empurrar um ao outro. O agente A vai dentro do carro dele, ele tem uma pistola ali com 12 munições, ele vai e começa a atirar no agente B. E acerta o ombro, acerta o vento, acerta o carro, mas atinge ali, ou mesmo não atinge, né, o agente B. Vamos supor aqui que ele atinge o agente B no ombro, né, atinge ali, e ele ainda tem 6 munições, e ele, por vontade própria, né, ele para ali a execução. Ou ainda melhor, a esposa dele está no carro e começa a gritar: amor, por favor, para de atirar, chega disso, meu Deus, você vai preso. Ele olha para ela e pensa: o que eu estou fazendo? E ele vai lá e ele para de atirar. Pode notar que no primeiro exemplo que eu dei, foi um ato espontâneo. Ele por si só, ele pensou e parou. No segundo exemplo, foi um ato voluntário. A esposa dele ali gritando para ele parar de efetuar aqueles disparos, aí sim ele parou. Mas note que em ambas as situações já se iniciaram os atos executórios, de forma que a desistência voluntária, ela está aqui, ó. Vamos lá? Cogitação, né? Vamos lá para o intercrimes novamente, que eu quero que vocês decorem isso hoje. Atos preparatórios, atos executórios, a consumação. A desistência voluntária, ela está aqui no meio. O agente já começou os atos executórios e ele ainda tinha mais atos executórios a serem feitos. No entanto,
por vontade própria ou alguém ali, mas por ato voluntário, ele desistiu de continuar naquela empreitada criminosa. Dessa forma, ele vai responder apenas pelos atos já praticados. Ele não vai responder por tentativa de homicídio. Ele vai responder por lesão corporal, certo? Ele vai responder por lesão corporal. Olha a diferença de pena aí, né? De uma tentativa de homicídio, você responder por uma lesão corporal. Por isso que aqui o nosso amigo, eu já digo amigo porque a gente fala tanto dele aqui, o Franz von Liszt. Lembram desse cara? Lá do causalismo penal? Ele chama a desistência voluntária de ponte de ouro. Porque é uma possibilidade, é uma janela ali que abre para o agente desistir daquela empreitada criminosa e responder por um crime muito mais leve, tá? Por isso que o nosso amigo Liszt aqui, ele chama da ponte de ouro. Ele coloca tanto o arrependimento eficaz como a desistência voluntária dentro da chamada ponte de ouro, tá bom? E iremos agora para o arrependimento eficaz. Entenderam bem a desistência voluntária? O agente ainda tinha meios de execução ali a serem feitos, no entanto, ele desiste voluntariamente de continuar o ato. O arrependimento eficaz é muito parecido, tá? Muito parecido, mas o agente esgota os atos executórios e ele adota providências para impedir a consumação. Vamos lá novamente para a nossa linha do tempo. Nós temos aqui a cogitação, temos os atos preparatórios, os atos executórios e a consumação. Perfeito? Todo mundo me acompanhando aqui? Ninguém dormindo? Vamos lá? Executórios e consumação. Lembra que eu falei que a desistência voluntária estava ali no meio? Pessoal, o arrependimento eficaz, ele está aqui, ó. Ele está muito perto da consumação, tá? Ele está muito perto da consumação. Aqui está o arrependimento eficaz. Por quê? Porque o agente, ele já praticou todos os atos executórios. Então, eu estava lá, mesmo exemplo, acidente de trânsito, eu estava ali com a minha arma, 12 munições, eu peguei e atirei 12 vezes na pessoa. Atingi a pessoa em diversos lugares ali do corpo dela. Quando eu parei de atirar, eu olhei para a pessoa e pensei, o que eu fiz? Eu saio correndo em direção a ela, coloco ali um torniquete, coloco umas gases para salvar a vida dessa pessoa, pego, coloco ela no meu carro, levo ela para o hospital e por causa disso, por causa desses meus atos, ela sobrevive. Aí sim, nós teremos o arrependimento eficaz e esse agente, no caso aqui, eu estou me dando como exemplo, né, responderá apenas pelos atos já praticados. Responderá aí por uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima, dependendo do caso, mas não responderá nada de tentativa de homicídio ou de homicídio. Claro que consumado não, né, mas tentativa de homicídio ele não responderá. Pessoal, muito diferente de outra coisa. Eu estou lá, dou os 12 tiros, chega uma ambulância, coloca essa pessoa dentro ali do carro, leva para o hospital e a pessoa sobrevive. Eu não fiz nada, eu me omiti, eu não tive nenhuma ação positiva. Para o arrependimento eficaz ser válido, tem que ter uma ação positiva do agente. Então o agente tem que agir e por causa dessa conduta é que o crime não vai se consumar. Então por causa da minha conduta é que aquela vítima ela não morreu. Entende? Porque eu fui lá, apliquei torniquete, eu fui lá, levei ela para o hospital e em virtude disso, ela não veio a óbito. Entendido? Aqui há um esgotamento dos atos executórios e uma medida positiva por parte da gente. Então você deve somar esses dois requisitos. Esgotamento dos atos executórios, medida positiva pelo agente e essa medida resultou na não consumação do delito. Perfeito? Lembrando para vocês aqui que o arrependimento eficaz também é chamado de ponte de ouro, tá? Isso daqui cai em prova, pessoal. Não estou falando para vocês aqui por falar. Não tenho tempo de falar para vocês aqui por apenas falar, tá? Nós temos pouco tempo e eu tenho que aproveitar o máximo desse tempo falando para vocês o que cai na prova, o que pode dar pontos para você na prova. Porque para mim o importante aqui, sempre falo para os meus alunos, o importante é vocês acertarem as questões na prova, é vocês entenderem o tema, que vocês consigam levar esse tema com vocês até o dia da sua prova, resolvendo questões até lá, treinando via flashcard, fazendo as suas revisões, você chegue na prova e acerte a questão. Para mim, o que importa é isso. Se depois você quiser fazer um mestrado em Direito Penal, um doutorado em Direito Penal,
ficarei muito feliz, tá? Mesmo que eu faça crescer essa vontade em você, mas aqui, para mim, o importante é você acertar de forma mais objetiva aqui as questões da sua prova, tá bom? E vamos seguir aqui para outro instituto, que é o Instituto do Arrependimento Posterior. Esse instituto, pessoal, ele é uma causa de diminuição de pena, tá? Ele é muito menos valioso, por assim dizer, que o arrependimento eficaz e que a desistência voluntária. E ele tem requisitos muito específicos. Vamos lá para ele, então? Arrependimento posterior, 16 aqui do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia. Eu nem preciso falar para vocês o quão importante isso aqui é, né? Eu não preciso falar para vocês o quão importante isso aqui é. Pessoal, as bancas costumam muito colocar oferecimento da denúncia. Muito, mas muito, muito, muito. E não, pessoal, recebimento da denúncia. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então aqui nós temos uma causa de diminuição de pena. Novamente, cuidado com o ato voluntário. Voluntário é diferente de espontâneo. Se cair na sua prova espontâneo, você vai marcar como errada, tá bem? Você vai marcar como errada. Outra coisa que eu queria falar com vocês sobre arrependimento posterior. Aplicado somente a crimes patrimoniais ou com efeitos patrimoniais, certo? Então aqui a gente aplica ele no furto, aplica ele no estelionato patrimoniais. Nossa, tá difícil até escrever essa hora, pessoal. Então, patrimoniais ou com efeitos patrimoniais. A gente aplica ele no roubo também? No roubo a gente aplica ele. Roubo é um crime que tem efeito patrimonial. É um crime patrimonial. A gente aplica ele no roubo? Não, por quê? Porque o roubo, ele é caracterizado com violência ou grave ameaça à pessoa. O crime de extorsão a gente aplica? Não, pessoal. Tem que ser sem violência e sem grave ameaça à pessoa, tá bom? Então é basicamente, a pessoa vai lá, furta alguma coisa, né? Furta alguma coisa ali de alguém e começa a pensar sobre aquilo. E antes do recebimento da denúncia, ela vem em juízo e repara aquele dano de forma integral, tá? Ela repara aquele dano, ela se mostra arrependida e repara aquele dano. Ela terá aí uma diminuição de pena de 1 a 2/3. Ela ainda vai responder pelo furto? Vai, mas ela vai ter uma causa de diminuição de pena. Importante aqui falar com vocês a comunicabilidade. Ela tem natureza objetiva, tá? De forma que ela se comunica a todos os agentes. Certo? Então eu estou lá, eu e dois amigos meus, resolvemos furtar ali uma loja de carro. Daí a gente levou ali 2 veículos. Eu e 2 amigos meus, um furto qualificado ali pelo concurso de pessoas. E eu, arrependido depois, antes do recebimento da denúncia, tá? Antes do recebimento, eu arrependido do furto que a gente cometeu, eu chego lá na loja do veículo ou chego em juízo ali perante o juiz e falo, olha, eu vou reparar o dano inteiro, eu vou pagar os 2 carros ali que foram furtados. Pessoal, se comunicará aos meus amigos esse meu arrependimento? Sim, porque é uma circunstância de caráter objetivo, tá? Questão, nossa, cai muito em prova, tá? Muito. Não sei nem quanto dizer para vocês, mas cai muito mesmo. Então, atenção aqui, se comunica sim. E agora uma divergência aqui para vocês. Essa reparação, ela deve ser integral ou ela pode ser parcial? No caso aí dos veículos, eu cheguei lá no juízo, paguei um carro somente, paguei um carro. Se aplica o arrependimento posterior para mim? Depende. Depende do que, professor? Depende de quem estará julgando o seu caso. Se for o STF, pode ser parcial, certo? Se for o STJ ou a doutrina julgando o seu caso, o entendimento do STJ e da doutrina apenas integral, tá? No entanto, faço uma ressalva aqui, que o STF, apesar de ele entender ser parcial, aqui, ele fala que os juros e a correção monetária podem ser pagas depois. Então eu paguei a dívida principal ali, os juros e a correção monetária elas podem ser pagas depois ainda do recebimento da denúncia.
Mas então aqui depende, pessoal, depende de quem vai estar julgando o seu caso. Se o STJ estiver julgando e você reparou integralmente o dano, beleza. Se você reparou parcialmente o dano, não vai se aplicar o arrependimento posterior a você, tá? Eu recomendo você levar aqui a jurisprudência do STJ para a sua prova, porque ela é considerada como a majoritária. No entanto, atenção, porque pode ser que dentro do enunciado da questão da sua prova esteja lá, de acordo com o entendimento do STF. E como você viu essa aula, você vai saber que para o STF pode ser até uma reparação parcial, tá bom? Seguimos aqui, então, as exceções do que tange ao arrependimento posterior. Pessoal, o arrependimento posterior, ele é a regra. Então, caso seja um crime patrimonial ou com efeitos patrimoniais, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por ato voluntário do agente, antes do recebimento da denúncia, certo? O agente vai lá e repara esse dano de forma integral, nós teremos, em regra, uma causa de diminuição de pena. No entanto, em várias passagens da legislação penal especial e do Código Penal, nós temos artigos específicos que, inclusive, beneficiam o réu. Então vamos lá comigo? Nós temos aqui no caso do peculato culposo, tá? Aqui é o caso do peculato culposo. No caso do parágrafo anterior, que trata aqui do peculato culposo, a reparação do dano, se ela precede a sentença irrecorrível, ela extingue a punibilidade, tá? Ela extingue a punibilidade. E se é posterior, reduz de metade a pena imposta. Pessoal, o que é melhor? Você ter extinta a sua punibilidade ou você ter uma causa de diminuição de pena de 1 a 2/3? Com certeza, você ter extinta a sua punibilidade, correto? Aqui você não vai responder por mais nenhum crime, perfeito? Você não vai mais precisar cumprir aquela pena. Logo, essa norma aqui, por ela ser mais benéfica, ela é aplicada no caso do peculato culposo. Querem outro exemplo aqui? Trata lá da Lei 9.099 de 95, que nós falamos lá do GCRIM, certo? Nós temos aqui a composição civil dos danos. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa de representação. O que é a renúncia, pessoal? A renúncia é um ato pré-processual em que aquele agente que é detentor ali da ação penal, da queixa-crime, aqui no caso, né, da queixa-crime, ele renuncia ao direito dele de continuar naquele processo. Por quê? Porque houve um acordo homologado. No caso aqui da composição civil dos danos, o agente e a vítima, eles chegam num acordo, e esse acordo, uma reparação do dano, por exemplo, normalmente é uma reparação de dano, certo? Ele vincula ali a vítima a renunciar a seu direito. É muito melhor que ela renuncie do que o agente tenha uma causa de diminuição de pena. Então, nesse caso, nós também aplicamos aqui, quando há uma composição civil dos danos do âmbito do GCRIM, há aqui uma renúncia, logo uma causa de extinção de punibilidade ali do agente, e não se aplica ao arrependimento posterior, por aqui a norma ser mais benéfica, tá bom? Muita coisa, né? Muita coisa. Imagina como tá a cabeça de vocês. A minha cabeça fica, né? Porque é realmente muito conteúdo, pessoal. O direito penal é muito amplo. Muito amplo. Nós em breve começaremos a estudar a parte especial do direito penal, que é bastante coisa também, é tudo ali do artigo 121 e diante, tá? E temos também a legislação penal especial, e para tudo você tem que entender a parte geral. O mais importante que você entenda aqui é a parte geral que nós estamos trabalhando, então presta muita atenção. Vamos lá? Continuação, eu trouxe aqui apenas a título, para vocês saberem mesmo, um resumo as pontes segundo Fran von List, tá? Então as pontes aqui, nós temos a chamada ponte de ouro, que eu já falei para vocês, que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Temos a ponte de prata, que é uma causa geral de diminuição de pena, que é o caso do arrependimento posterior. Temos a ponte de bronze, certo? Que é o caso da confissão espontânea. Então o agente confessou o crime, mas foi depois do recebimento da denúncia, foi durante o processo, e ele não reparou aquele dano. Ele vai ter alguma atenuante, uma causa de diminuição? Causa de diminuição? Não. Mas ele vai ter uma atenuante genérica ali dentro do Código Penal, tá bom? Ele vai ter a pena dele reduzida lá na segunda fase de aplicação da pena, perfeito?
Seguimos aqui, ponte de diamante, que também é chamada ponte de prata qualificada. Por que que é ponte de diamante? Porque aqui o crime já se consumou. Olha que absurdo. Ocorre depois da consumação e que pode ocasionar até a diminuição da pena ou mesmo a exclusão da responsabilidade penal do agente. Então olha que absurdo. Por que que é chamada aí de ponte de diamante? Porque ela é muito mais valiosa, certo? O crime já se consumou e a pessoa ainda assim ela pode ter uma causa de diminuição de pena ou ela pode até não responder por aquele delito. E aqui é o caso da colaboração premiada, lá na Lei de Organizações Criminosas. Vocês estudam mais que eu aqui a Lei de Organizações Criminosas, mas a Lei número 12.850 de 2013, ela traz ao Instituto da Colaboração Premiada que aquele agente dentro da organização, se ele colabora ali com a justiça, ele pode ter, inclusive, diante de alguns requisitos, né, que ele tem que cumprir, ele pode ter, inclusive, aí, afastado a sua responsabilidade penal, tá bom? Por isso aqui que é chamada de ponte de diamante. Pessoal, vamos para mais um instituto, tá? Muito importante aqui, vamos lá. Crime impossível. O crime impossível, ele pode ser chamado de quase crime, crime oco, tentativa inadequada ou tentativa inidônea, tá? Tentativa inadequada ou tentativa inidônea. São nomes que podem aparecer na sua prova. Muito, muito cuidado para não confundir quase crime com crime falho. O que é o crime falho? É aquela tentativa que o agente esgotou os meios de execução. O que é o quase crime? É o crime impossível. Olha a diferenciação, né? E que pode cair na sua prova. Vai dizer, é muito fácil de se confundir aqui, não é? É muito fácil você confundir o nome desses institutos. Eu mesmo, eu tinha no meu post-it, minha parede era lotada de post-it, pessoal. E essas coisas aqui, que eu tinha que ficar muito decorando, né? Eu deixava ali, porque eu lia quase diariamente. Eu sempre deixava nas minhas anotações, deixava ali, fazia muito flashcard sobre o tema para decorar, porque tem coisas que tem que decorar, né? Que apenas ali pelo nome fica muito difícil de você levar esse entendimento e se garantir nele na prova, tá bom? Então atenção aos sinônimos. E nós temos algumas teorias. Primeiramente, vamos falar aqui do artigo dentro do Código Penal. Nós temos o artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando? Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o delito. Você quer um exemplo de ineficácia absoluta do meio? É você tentar matar alguém com uma arma de água. Certo? Você tenta matar alguém ali com uma arma de água. Ou você tenta envenenar alguém com farinha. Certo? Então, o meio que você utilizou é inadequado. É absolutamente inadequado. Uma farinha de trigo nunca vai poder matar alguém envenenado. Uma arma de água nunca você vai conseguir matar alguém com uma arminha de água. Tá? E sobre a absoluta impropriedade do objeto, aqui podemos falar de matar alguém morto. Ou seja, você vai lá e você atira no cadáver. Você atira num cadáver, você consegue matar aquela pessoa? Não, pessoal, ela já está morta. Nós temos aqui uma absoluta impropriedade do objeto, daquele objeto material na prática do delito. E aqui, eu vou apagar esses exemplos, eu espero que vocês já tenham anotado aqui, certo? Nós temos algumas teorias também. Por quê? Nós temos a teoria subjetiva, novamente. Lembra que eu falei para vocês? Teoria subjetiva você deve vincular ao dolo do agente. Aqui o dolo do agente não é consumar o delito. Dessa forma, ele deve responder por tentativa. Ainda que seja absoluta a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto. E nós temos também a teoria objetiva. A teoria objetiva, ela pode ser absoluta. E olha que tema bom de fazer uma pegadinha. Ou pode ser relativa temperada. O que as pessoas pensam? O que as pessoas pensam aqui? Que o Código Penal, ele adota a teoria absoluta, teoria objetiva absoluta. Por quê? Porque tem que ser absoluta a impropriedade do objeto ou absoluta a ineficácia do meio. Mas olha que pegadinha boa, pessoal. Porque, de acordo com a teoria absoluta,
pode ser relativa ou absoluta à impropriedade do meio. Olha que pegadinha boa. Então, se eu uso ali uma arma de fogo para consumar algum delito, para usar uma grave ameaça ali do crime de roubo, se eu uso uma arma de fogo, a grave ameaça está configurada. E se eu uso um simulacro, certo? E se eu uso um simulacro? Aí depende. É uma ineficácia relativa do meio. Por quê? Porque ele pode ou não cumprir ali a função de grave ameaça, tá? Por isso, essa teoria aqui, ela não é adotada, tá? Ela não é adotada pelo nosso Código Penal. O nosso Código Penal, ele adota a teoria relativa ou temperada, que tem que ser, tá? Tem que ser absoluta a impropriedade do objeto, ou, deixa eu apagar aqui, absoluta a ineficácia do meio. Tá bom? Perfeito? Olha que pegadinha boa de prova, né? Então aqui o nosso Código Penal, ele adota a teoria objetiva temperada. Pessoal, já dei exemplos, já falamos sobre iter criminis, crime impossível, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Tudo isso em o quê? 1 hora, certo? Com uma caída ainda da nossa aula aqui no YouTube. Muito conteúdo. Mas agora nós teremos ainda mais conteúdo. Nós iremos trabalhar o concurso de crimes. E por isso, por nós estarmos trocando de tema, né? Trocando de tema, eu irei puxar a vinheta e eu já volto. Olha, 5 segundinhos, tá? 5 segundinhos, já voltamos. Vamos lá, pessoal. Falei que era 5 segundinhos e eu acho que realmente foi. Talvez um pouquinho mais. Vamos falar agora sobre concurso de crimes, certo? Primeiramente, sobre o sistema de aplicação de pena no concurso de crimes. Nós temos 2 principais sistemas, tá? E os 2 são adotados no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos o sistema do cúmulo material. Vamos lá, vamos começar o cérebro novamente. O cérebro tem que acordar novamente e trocar de tema. Sistema do cúmulo material. O que é o sistema do cúmulo material? Aqui há uma soma das penas. Há uma soma das penas, muito simples, né? A pessoa cometeu um roubo e um homicídio, ali você soma as penas do roubo e do homicídio. E quando é aplicado aqui? É aplicado no concurso material, é aplicado também no concurso formal impróprio, que vocês já vão saber o que é, e é aplicado também de forma subsidiária no crime continuado ou no concurso formal perfeito. Olha quantas aplicações aí nós temos do cúmulo material. Ele é aplicado como regra no concurso material e no concurso formal impróprio e de forma subsidiária, vocês já vão entender, a gente já vai falar sobre isso. Ele é aplicado aí no crime continuado e no concurso formal perfeito, tá bom? Ou perfeito ou propriamente dito. E a exasperação? Pessoal, a exasperação, o juiz pega apenas uma pena, tá? Do crime mais grave. Então o juiz pega a pena do crime mais grave e aumenta essa pena. Então tem vários delitos ali, o juiz pega a pena do delito mais grave e aumenta essa pena, tá? Ele é aplicado, vou escrever aqui, concurso formal próprio e também no crime continuado, como regra, tá bom? Ele é aplicado aqui como regra nesses 2 institutos. Perfeito, pessoal? Então, entendido essa parte? Começamos bem? Sistemas de aplicação aqui da pena no concurso de crimes. Cúmulo material ou exasperação. Cúmulo material, você soma as penas. Exasperação, você pega a maior pena, você pega o delito que tem a maior pena e adiciona algumas frações ou percentuais
sobre essa pena, tá bom? Perfeito? Vamos agora trabalhar com concurso material. O que é o concurso material? Ele está lá no artigo 69, do Código Penal. Ele possui aqui 2 crimes e 2 condutas. 2 crimes e 2 condutas. Pode ver aqui, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, e aplica isso aqui cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão e de detenção, executa-se primeiro a de reclusão. Perfeito, muito simples aqui, né, pessoal? Isso daqui eu acho que é o mais simples de todos, não tem muito segredo. O agente pratica 2 crimes, por exemplo, ele está ali, ele acaba de efetuar um roubo, ele sai correndo do roubo e mata uma pessoa. Em outro contexto, ele vai responder por esses 2 crimes em cúmulo material, tá? Ele vai responder por esses 2 crimes ali em cúmulo material. Então daí soma a pena de ambos os crimes, certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então seguimos aqui agora para o concurso formal. Concurso formal é um pouquinho mais complicadinho. Por quê? De acordo com o concurso formal, há apenas uma ação ou omissão. Há uma ação ou omissão. E o agente pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-lhe ali a pena mais grave, ou se iguais somente uma delas, certo? Mas aumentada em qualquer caso, 1/6 até a metade. Lembrem disso, viu? 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto ali no artigo 69 do Código Penal. Pessoal, vamos lá explicar para vocês. Primeiramente, até essa parte aqui, até quando tem a diminuição de pena ali, nós estamos falando do concurso formal próprio ou perfeito, que é aquele agente que, mediante uma conduta, ele ocasiona mais de um crime, mas ele não tinha o desígnio autônomo de praticar cada um deles. O exemplo mais banal aqui, mais claro, é da pessoa que está dirigindo e ela bate em outro veículo ali por uma negligência dela ou por uma imprudência dela e mata 4 pessoas. Ela teve uma conduta, certo? Mas ela cometeu 4 homicídios. Dessa forma, ela vai responder pela pena do homicídio culposo ou doloso, dependendo do caso, aumentado aí de 1/6 até metade. Professor, e quanto que eu vou... Como o juiz vai saber de quanto é esse aumento? Ele vai aplicar metade ou 1/6? Aí, pessoal, é pelo número de crimes. Então, se a pessoa cometeu apenas 2 homicídios culposos ali, vai responder por tal fração. Se ela cometeu mais de 2, 3, 4, 5, 6, aí nós teremos aí um aumento da exasperação, tá bom? Então, crime próprio ou perfeito, concurso formal próprio ou perfeito, nós utilizamos aí a exasperação. E aqui, pessoal, no impróprio ou imperfeito. Pessoal, aqui nós temos uma diferença, tá? Aqui nós temos uma diferença. Por quê? Porque aqui o agente, ele tem vontade de praticar mais de um crime contra mais de uma pessoa, tá? Ele quer praticar, mas ele só quer ter uma conduta. Então é aquela pessoa que ela quer matar 5 pessoas e ela coloca todas em uma fila indiana e dá um tiro de fuzil. Ela teve apenas uma conduta, mas aquela bala passou, aquela munição passou a cabeça e matou as 5 pessoas. Ou aquela pessoa que ela quer matar 2 pessoas ali, ela vai e envenena uma sopa. Aquelas 2 pessoas comem aquela sopa, são envenenadas e morrem. Ele responderá aqui por mais de um crime, tá? Ele responderá aqui por mais de um crime. Então, dessa forma, as penas aplicam-se de forma cumulativa. Tá certo, pessoal? Aqui nós adotamos o sistema do cúmulo material. Uma vez que a pessoa quis praticar aí mais de um delito. E, pessoal, aqui vamos para uma regra bem importante que se chama o concurso material benéfico. Vocês acreditam que tem uma possibilidade do concurso formal? O concurso formal, o perfeito, né? Ele vem para beneficiar o réu. Porque aquele réu, ele não tinha desígnio autônomo, ele não queria cometer mais de um delito, mas ele acaba cometendo mediante uma só conduta. Ele não tinha aquela intenção
de provocar um delito separado do outro, que não é igual ocorre no concurso formal impróprio, certo? Ele não tinha essa intenção. No entanto, ele acaba cometendo, seja qual for o motivo, tá? Seja qual for o motivo. E aí, pessoal, o que acontece aqui? No concurso formal, às vezes, pode ter, no concurso formal perfeito, uma situação que mesmo com a causa de aumento de pena ser benéfica ao réu, ela não será mais benéfica que o cúmulo material. Querem uma situação? Querem uma situação? Eu vou trazer uma situação aqui para vocês. Deixa eu puxar o slide. Nós temos lá o João. João, nosso amigo aqui. Mentira, não é nosso amigo não, porque o João vai matar umas pessoas aqui. Tem uma casa. João botou fogo na casa para matar o agente A. Certo? E esse agente A realmente ele veio a óbito. Mas ele não sabia que tinha o agente B também, que era um amigo de A, que também estava lá na casa. Certo? Aqui, o agente B sofreu só lesão corporal culposa. Porque João sequer sabia que ele estava lá. Tá? João sequer sabia que ele estava lá. A pena de lesão corporal culposa é de 2 meses a 1 ano. A pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Certo? 12 a 30 anos. Perfeito, pessoal? De 12 a 30. Então, ainda, vamos lembrar lá da regra do concurso material, do concurso formal próprio? Pega a mais alta e aumenta de 1/6 a metade. Então, vamos supor que o juiz coloque ali 12 anos. Né? Vamos colocar aqui na mínima. 12 anos mais 1/6. 1/6 de 12 é 2 anos. 2 anos é maior que a maior pena da lesão corporal culposa. Perfeito? Entenderam essa parte aqui? Por isso, nós não iremos aplicar a regra do concurso formal próprio. Nós iremos aplicar o cúmulo material. Por quê? Porque ele é mais benéfico. Certo? Por isso que ele é chamado de concurso material benéfico. Porque, apesar ali de ser um concurso formal próprio e ter a exasperação da pena em regra, nós aplicaremos aqui o sistema do cúmulo material porque ele é mais benéfico ao agente. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Seguimos? Entendido? Perfeito, né? Então vamos lá seguir agora para o crime continuado. Esse daqui cai muito em prova porque as bancas sabem que é muito mais difícil, né? Ele acaba sendo muito mais difícil que os de concurso material e formal, tá? Muito mais. Mas vamos lá. A gente vai dar conta. O crime continuado está previsto no artigo 71 ali do Código Penal. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar ou maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação da primeira, aplicando-se ali a pena de um só dos crimes ou a mais graves. Aqui, ó, nós temos uma mudança, tá? Lembrem, 1/6 a 2/3. Então, o que a gente precisa aqui, pessoal? Vamos lá? Anotem aí comigo. Pluralidade de condutas. Quero ver quem está anotando aí essa hora. Pluralidade de condutas. Os crimes devem ser da mesma espécie. Muito importante isso daqui, hein? A gente já vai voltar aqui. Devem ser da mesma espécie e nós temos que ter aí os requisitos objetivos, que são os requisitos de condições de tempo, lugar ou maneira de execução. E aqui eu vou colocar com asterisco. Vou colocar com asterisco, que seria a unidade de desígnios. Pessoal, lembram lá no concurso formal impróprio que nós falamos que o agente tinha a unidade de desígnios, né? Aqui nós temos também a unidade de desígnios como requisito. Mas notem que nós temos duas teorias. Esses daqui são os requisitos, tá? São os requisitos para nós termos aí o crime continuado, perfeito? São os requisitos para se termos a aplicação desse instituto. Esse instituto aqui, ele nada mais é do que uma ficção jurídica. Deixa eu puxar aqui para vocês.
ele é uma ficção jurídica, tá bom? Ele veio para beneficiar o réu. Ele tem motivos de política criminal. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Que inclusive eu peguei na minha delegacia há 2 semanas. Olha que legal, né? A gente estuda aqui esse exemplo sempre e caiu na minha delegacia 2 semanas atrás. Uma funcionária do mercado, fazia 1 mês e meio que ela trabalhava no mercado. Ela descobriu a senha de uma empresa que comprava lá no mercado. Aí o que ela fazia? Ela chamava alguém da confiança dela, a pessoa não tinha dolo nenhum, não sabia que estava furtando no mercado, a pessoa passava as compras para ela, para a pessoa que trabalhava ali no mercado, olha que furto diferenciado, né? E ela colocava a senha da empresa, então a empresa que pagava ia para a conta da empresa, mas ela realmente estava furtando do mercado. E ela fez isso, pessoal, umas 6 vezes. Para os curiosos de plantão, eu coloquei lá nela um furto mediante fraude, um furto qualificado mediante fraude, já que ela se utilizava da fraude ali para ela furtar aqueles objetos, furtar ali do mercado, tá bom? Então, para os curiosos de plantão, eu coloquei o furto qualificado mediante fraude, mediante continuidade delitiva. Por quê? Porque ela começou a furtar e ela furtou muito exatamente a cada 5 dias. Parecia até um exemplo que eu estava lendo ali na doutrina, tá? Quando chegou o boletim de ocorrência para mim, eu falei, cara, esse exemplo aqui tem lá no meu livro de Direito Penal. E era exatamente, tirando que no livro de Direito Penal, nós temos que é aquele caixa que ele furta de forma mais tranquila, né? Ele vai lá e pega um pouquinho de dinheiro todo dia. Então ele vai lá, um dia pega R$5, outro dia pega R$10, outro dia pega R$20, sim, ele vai furtando. Notem aqui que nós temos mais de uma ação ou omissão, nós temos ali crimes da mesma espécie e os requisitos de tempo, local, eles estão presentes. Em questão do tempo aqui, a jurisprudência fala que não pode ser mais de 30 dias, tá? Então tem aí o limite temporal em regra de 30 dias aqui. E de local tem que estar na mesma circunscrição, não precisa ele estar no mesmo local, né? Porque no caso do mercado, ok, mas no caso de furto à residência, por exemplo, a pessoa pode furtar 10 residências dentro da mesma cidade. Aí encaixaria também na continuidade delitiva, tá? Mas muito importante é aqui o que nós temos sobre as teorias. Sobre esse furto, vocês concordam comigo que essa mulher que chegou lá na minha delegacia, ela deveria responder por 5 furtos qualificados mediante fraude? Pessoal, a pena do crime de furto qualificado mediante fraude é de 4 a 8 anos, tá? Eu nem arbitrei fiança para ela no caso concreto, ela ficou presa. E ela era uma pessoa, parecia muito de bem, mas errou, né? Errou feio, né? E eu deixei ela presa. E aqui foi um furto qualificado mediante fraude. Imagina se ela fosse responder por 5 furtos qualificados mediante fraude. A pena dela poderia chegar a 40 anos, certo? Poderia chegar a 40 anos. Olha que absurdo. Você furtar 5 vezes ali o mercado, quantias pequenas, eram R$300, R$200, e você pegar até 40 anos de prisão. Imagine que loucura, certo? Por isso que tem um instituto aqui do crime continuado, porque você pega a maior pena do crime, né? Se eles forem idênticos, você pega a única pena, então no furto qualificado aqui, pegaríamos ali os 8 anos, e você adiciona a fração de 1/6 a 2/3. Se passasse esses 30 dias, nós já não teríamos ali o requisito de tempo, então ela responderia por 2 crimes autônomos, tá bem? Ela responderia ali em concurso material, beleza? Seguimos aqui, pessoal, porque nós temos essas teorias aqui muito importantes. A teoria objetivo pura e a teoria mista ou objetivo subjetiva. E por que elas são muito importantes? Porque olha que loucura isso aqui. O Código Penal adota essa teoria. O Código Penal adota a teoria objetivo pura. Por quê? Você vê aqui, dentro do artigo 71, você vê ele falando alguma coisa sobre unidade de desígnios? Não, ele não fala nada. Mas o STF e o STJ adotam essa teoria aqui, mista ou objetivo subjetiva. E o que muda de uma para outra? A adição desse requisito. Para a teoria objetivo subjetiva, o agente, além de ter uma pluralidade de condutas, cometer crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo e lugar, ela também tem que ter unidade de desígnios. Ela tem que começar a furtar, ela tem que realizar o primeiro delito já pensando
e em realizar os demais delitos. Então, se ela furta uma vez, mas ela não tem aquela unidade de desígnio, ela não cairá na continuidade delitiva e ela deverá responder por cada crime de forma autônoma. Tá bom? Certo, pessoal? E vamos lá aqui para uma das principais coisas. Nossa, muita coisa nesse slide, né? Vamos lá para crimes da mesma espécie. Eu não vou apagar aqui para vocês, eu só vou falar crimes da mesma espécie. Olha que importante esse aqui. Pessoal, para a doutrina, crimes da mesma espécie são aqueles que... Anota isso daí. Para a doutrina, crimes da mesma espécie são aqueles crimes que tutelam o mesmo bem jurídico, que tutelam o mesmo bem jurídico, tá? Então, por exemplo, o crime de extorsão. O crime de extorsão, ele protege o patrimônio e protege também a vida, a integridade física da pessoa, certo? Nós temos ali um crime pluriofensivo, né? Um crime pluriofensivo, porque protege mais de um bem jurídico. E nós temos o crime de roubo. O crime de roubo, ele também protege a vida, a integridade física e o patrimônio. Dessa forma, poderia haver continuidade delitiva entre eles, segundo esse entendimento, que crimes da mesma espécie tutelam o mesmo bem jurídico, tá? No entanto, todavia, não é essa teoria adotada pelo STF e pelo STJ. Para o STF e pelo STJ, além daquele crime tutelar o mesmo bem jurídico, eles têm que estar no mesmo tipo penal. Então, crime de extorsão e roubo não pode ter continuidade delitiva entre eles. Por quê? Porque eles estão em tipos penais diferentes. Um está ali no artigo 157 e o outro no artigo 158. E isso equivale também às qualificadoras. Segundo as qualificadoras, já está em um tipo penal diferente da outra. Do caput, por exemplo. Logo, um latrocínio não pode ter uma continuidade delitiva com o crime de roubo. Olha que engraçado, né? Mas aqui é a teoria, é o entendimento, né? Que não é o nome da teoria, mas é o entendimento aí do STF e do STJ. Tá bom? Pessoal, passamos tudo que eu queria aqui sobre crime continuado para vocês na sua fase simples. Agora nós teremos aí o crime continuado específico, também chamado de crime continuado qualificado, que nós teremos... Vocês estão entendendo essa aula? Muita coisa, né? Muita coisa. Seguimos aqui, então, ao crime continuado específico ou qualificado, porque daqui a pouco eu tenho que sair correndo aqui para a rodoviária. Mas vamos lá. Crime continuado específico ou qualificado. Qual que é a diferença desse, pessoal? Ele possui mais requisitos. Tá? Ele possui mais requisitos e ele também possui a pena maior. Vocês lembram ali que o crime continuado normal era de 1/6 a 2/3. E importante, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. E quanto que é de 1/6 a 2/3? Como que o juiz vai decidir isso? Conta igual ao concurso formal impróprio. A quantidade de crimes que foram praticados. Então, cometeu 8 crimes, cometeu 10 crimes, pena máxima, 2/3. Cometeu 2 crimes, cometeu 3 crimes ali, aí começa 1/6, 1/5, enfim. Assim vai, tá bom, pessoal? Seguimos, então, aqui com o crime continuado específico ou qualificado. Vamos lá? Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, né, se os crimes são diversos, até o triplo, certo? Observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 desse código. O que fala aqui do parágrafo único do artigo 70 é o cúmulo material benéfico, tá? Então, se for melhor para o agente somar as penas deverão ser somadas. Pessoal, mas o que diz aqui? Vamos lá para os requisitos, tá? Requisitos. Crimes dolosos, tá? Dolosos. Vítimas diferentes com violência ou grave ameaça. A pessoa, tá bom? A pessoa, grave ameaça a patrimônio? Não. Grave ameaça à
pessoa. Isso aqui é um A, meu Deus. Certo? E considerando ali, daí a culpabilidade e tudo mais, né? Ali as circunstâncias do caso concreto. Tá bom, pessoal? Então aqui sim, nós temos o caso do serial killer, né? Nós temos o caso do serial killer. Aquela pessoa que ela mata várias outras pessoas, ela tem várias vítimas diferentes e ela cumpre os requisitos do crime continuado. Então, no mesmo local, diante do mesmo tempo, contra vítimas diferentes, um crime doloso, com violência ou grave ameaça à pessoa, né? É o caso do serial killer, pessoal, é o melhor exemplo aqui que nós temos. E aqui eu já falo para vocês uma coisa, nós tínhamos uma súmula do Opa, eu escrevendo súmula artigo já, né? Nós temos uma súmula 605 do STF. E o que dizia essa súmula aqui? Pessoal, essa súmula, ela dizia que não era cabível continuidade delitiva nos crimes contra a vida, tá bom? No entanto, ela era antes de 1984. E se vocês assistem minhas aulas aqui, vocês sabem que em 1984 teve uma reforma no Código Penal. E essa reforma do Código Penal, ela adicionou esse parágrafo único aqui no artigo 70. Desculpa, ele adicionou esse parágrafo único aqui no artigo 71 do Código Penal. E agora, essa súmula foi superada desde 1984, tá? Desde 1984, essa súmula foi superada porque é admitido, sim, continuidade delitiva nos crimes contra a vida, mas se encaixa aqui no parágrafo único na continuidade delitiva específica, também chamada qualificada. Por quê? Porque tem mais requisitos e porque a pena é muito maior, ela é aumentada até o triplo, tá? Mas veja que isso acaba sendo muito bom para algumas pessoas. Infelizmente, né? A pessoa vai lá e mata 20 pessoas, um serial killer mata 20 pessoas, ele vai ter provavelmente a pena máxima ali do homicídio qualificado aumentada até o triplo, né? Vai ter aí no máximo 90 anos de prisão, mas vai cumprir só 40, né? Ou menos ainda. Então, é isso, pessoal. Pessoal, muito conteúdo, tá? Muito conteúdo mesmo. Aqui eu finalizo a nossa aula, tá? Finalizo aqui a nossa aula. Eu deixo aqui o meu Instagram para vocês, @delegado.lucaspetri. Esse daqui é o nosso 6º encontro, então tivemos encontros anteriores. Hoje falamos sobre muitos institutos, né? Sobre todos os institutos aí do Intercrimes e do concurso de crimes. Foi uma revisão máxima aí desses assuntos. Qualquer dúvida que você ficou durante a aula, feedback que você queira me passar para melhorar aqui a minha aula, poder trazer mais conteúdo para vocês, me manda lá no Instagram que eu respondo vocês, tá? Meu muito obrigado aqui pela presença de vocês, tá? E eu já volto, eu vou jogar a vinheta aqui, eu já volto para tirar as dúvidas que tem no chat, conversar um pouquinho com vocês. Então eu vou jogar. E pronto, pessoal, já estou aqui novamente, tá? Já estou aqui novamente, daqui a pouco estou pegando aqui meu ônibus para Ponta Grossa, que é onde estou lotado, tá bem? Daqui a pouquinho mesmo. Vamos lá então para as dúvidas aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho, tá bom? Teoria objetivo-subjetiva, já falei, né? Já falei sobre isso. A confissão, o Lucas ali perguntou, a confissão poderia configurar o arrependimento posterior? Não, o arrependimento posterior, ele é caracterizado além ali não é bem uma confissão, né? Mas antes do recebimento da denúncia, o agente tem que reparar o dano de forma voluntária. A confissão, ela pode se dar tanto antes como no meio do processo, mas ela é uma causa atenuante de pena, tá? Ela é uma causa atenuante de pena e não uma causa de diminuição de pena ali previsto no artigo 16, tá bom? Perfeito? A Daiane ali perguntou, e se passasse 30 dias? Acho que aqui a gente estava falando da continuidade delitiva, né? Se passasse 30 dias, realmente responderia aí por delitos autônomos, mas teria que dar uma boa olhada no caso concreto, tá? Só me vem à cabeça um assassino em série. Assassino em série, acabei de falar na continuidade delitiva específica, né? Aumenta a pena até o triplo. Pessoal, várias pessoas aqui falando, o Romal ali, o Hélio, ótima e excelente aula. A aula está ótima, olha que não era tão fã de penal. Que bom, que bom que eu tô te fazendo mudar de ideia. É sempre bom, né, a gente encontrar algum professor que às vezes você gosta da aula. Eu sempre digo para vocês
que vocês são totalmente capazes aqui de aprender, tá? Então, qualquer tema aí vocês conseguem aprender e às vezes só outra pessoa não está passando de forma satisfatória. Então, se você não estiver se acostumando à minha aula, procura outros meios também, mas fala comigo no Instagram, a gente pode resolver, tá certo? Mas vocês são totalmente capazes aqui de aprender o que vocês quiserem em direito penal, que seja em qualquer aula, tá bom? Correr para não perder o ônibus, é verdade, Rodrigo, porque olha, meu ônibus sai daqui a pouquinho, viu? Sai daqui a pouquinho. Poxa, cheguei só no final da aula, essa aula ficará gravada? Ficará gravada sim, tá? Ficará gravada. E pessoal, muito obrigado, tá? Eu passei aqui bastante do horário já, nós tivemos aquela pequena interrupção também, mas muito obrigado mesmo aqui pela presença de vocês. Essa aula ficará gravada. Qualquer dúvida que você tiver, me manda lá no meu Instagram, @delegado.lucaspetri, me coloco à disposição de vocês, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço a todos vocês, uma ótima noite, bom descanso, bons estudos. E até a próxima, aguardo vocês aí na aula de número 7, tá bom? Um abraço.